A paz do Senhor Jesus Cristo, valente da fé. Bom, você deu play, nós estamos de volta, com certeza você já tomou a tua água. De repente, aquele cafezinho gostoso, você tomou seu cafezinho gostoso? Anota aí, aponta aí para mim, faz um comentário. Tomei aquele cafezinho, amém? Mas vamos prosseguir aí no estudo que Deus tem compartilhado conosco. Nós estamos falando da inspiração das Sagradas Escrituras. Se você chegou nesse vídeo de uma maneira direta, quero te recomendar para voltar aí alguns vídeos anteriores. Nós estamos falando sobre o conhecimento da doutrina da palavra de Deus, amém? A doutrina bíblica, e nós estamos aí compartilhando passo a passo aí para conhecermos melhor a Deus, porque entendemos que se conhecermos melhor a Deus, tudo será transformado em nossa vida por conta desse conhecimento. Amém? Então vamos lá, vamos continuar falando aí sobre a inspiração das Sagradas Escrituras. O terceiro ponto que eu quero compartilhar sobre esse tema é: a inspiração é viva e não mecânica. Vamos entender isso. A própria inspiração, ela exclui o sentimento de ação meramente mecânica. E por quê? A ação mecânica também ela exclui o sentimento da inspiração. Uma coisa é você ser mecânico, metódico. Outra coisa é você o quê? Ter a revelação para algo. Amém? Por exemplo, um homem de negócios, por exemplo, ele não inspira sua secretária ao ditar as cartas. É algo que mecânico. Deus não falou para os homens como quem fala por um alto-falante, como um ditar uma carta para uma secretária. Não, não. Antes, Deus, através do Espírito Santo, ele fez o quê? Ele usou as faculdades mentais, produzindo desta maneira uma mensagem perfeitamente divina. Que, ao mesmo tempo, ele conservasse os traços da personalidade do autor, embora seja a palavra do Senhor, e ao mesmo tempo, em certo sentido, a palavra de Moisés, a palavra de Paulo. Por que eu quero que você entenda isso? Cada um tem uma personalidade. Um, de repente, já falou assim, raça de víboras. Outro falou, filhinhos. Consegue entender? Se a gente vai lá para Jeremias, chorão. Aí se a gente pega lá Paulo, trovão, amém? Então que a gente possa entender que Deus ele usou as personalidades, eles ministraram, eles trouxeram a revelação, mas cada um deles tinha sua personalidade. Deus não mudou isso, mas ele inspirou a esses homens a falar. Põe atenção, Deus nada fez a não ser pelo homem. O homem nada fez a não ser por Deus. Quero fazer você entender o que isso significa. É Deus quem fala no homem, a inspiração. É Deus quem fala pelo homem. É Deus quem fala como homem. É Deus quem fala a favor do homem. Amém? É Deus usando o homem para glorificar o nome dele. Então, Deus ele não ditou as escrituras como um ser humano dita um texto à sua secretária. O Espírito Santo ele inspirou os escritores usando as suas faculdades mentais, usando a sua linguagem, o seu estilo pessoal para criar uma obra que fosse simultaneamente divina e humana. A Bíblia é a palavra de Deus. Põe atenção nisso. A Bíblia é a palavra de Deus, mas também é a palavra de Moisés, de Davi, de Paulo e de outros autores que Deus escolheu para expressar a sua verdade. Está conseguindo entender? Muita gente fala mas a Bíblia não tem valor porque foi homens que escreveram. Não, foram homens que escreveram, foram os instrumentos, cada um com a sua personalidade, sim, mas o valor está aqui.
todos eles escreveram inspirados pelo Espírito Santo. Aí está o que dá respaldo à verdade da santidade da palavra, dá respaldo da originalidade da revelação da palavra vindo diretamente dos céus. Então, a inspiração não significa um ditado passivo, mas o que? Uma cooperação entre a ação divina e as faculdades humanas dos autores, de modo que a palavra de Deus seja expressa de forma perfeita através das suas personalidades. Cada um tem a sua personalidade. Você já deve ter visto a diferença entre os pregadores, por exemplo. Ninguém prega igual. Cada um tem sua característica, cada um tem sua personalidade. Um gosta de fulano, outro gosta da pregação de Beltrano. Comenta aí, qual ministrante da palavra de Deus você tem assim, uma afinidade, você vê, você gosta, o estilo dele. Comenta aí nos nossos comentários abaixo, para que assim, a gente possa saber, né, o que o Espírito Santo de Deus fala com você. Mas é interessante a gente entender isso. Deus ele não robotizou o homem para que o homem pudesse escrever os textos sagrados. Não, não. Ele inspirou o homem, tá? E o homem, dentro da sua personalidade, transcreveu aquilo que Deus inspirou. Amém? Ou escreveu aquilo que Deus inspirou. Deu para você entender? Se você ficar com dúvida, põe aí no seu comentário, nos comentários aí, tá? Sua dúvida, sua pergunta, e com certeza a gente vai estar respondendo para você aí sobre esse tema. O canal está aberto para a gente poder estar conversando sobre cada um desses temas. Nós estamos compartilhando sobre a doutrina da inspiração, amém? Falando sobre a inspiração das Sagradas Escrituras. O quarto ponto, a qual a gente quer compartilhar, fala sobre a inspiração é completa e não somente parcial. Vou repetir, a inspiração ela é completa e não somente parcial. Segundo a teoria da inspiração parcial, os escritores seriam preservados do erro em questões necessárias ao plano de salvação dos homens. Mas nas outras matérias, como por exemplo história, ciência, cronologia e outros semelhantes, poderia haver erro, segundo a teologia da inspiração sendo parcial, tá? Então, portanto, segundo essa opinião, seria mais correto dizer, então, que a Bíblia contém a palavra de Deus, ao invés de dizermos que a Bíblia é a palavra de Deus. Consegue entender isso? Se essa teoria fosse avante, ela nos submergeria a um pântano de incerteza. Pois quem pode, sem erro, sem equívoco, julgar o que é e o que não é essencial para a salvação? Quem seria essa autoridade infalível que decide qual é a palavra de Deus e qual não é? Dá para você entender o ponto de erro dessa doutrina da inspiração não sendo completa e sim sendo parcial? Então, se a história da Bíblia é falha, por exemplo, então a doutrina também o é. Porque a doutrina bíblica o que? Se baseia na história bíblica. Vou repetir, a doutrina bíblica ela se baseia na história bíblica. E se a história bíblica não é inspirada por Deus, então se a doutrina se baseia na história bíblica, vai haver erro. Então é algo muito forte para que você possa entender, porque surgem essas ideias, surgem essas visões da inspiração ser somente parcial. Então, as escrituras
elas mesmas reivindicam para si. Eu acho lindo que a Bíblia fala por ela mesma, ninguém precisa advogar por ela, ela mesma responde a ela mesma. Ela reivindica para si a inspiração plenária, tá? É plena. Toda ela é divinamente inspirada. É isso que o apóstolo falou aplicando essa palavra. É isso que os apóstolos aplicaram no termo a palavra de Deus e todo o Antigo Testamento. Toda a Bíblia é inspirada por Deus. Guarda isso, tá? Não deixa que outros contextos venham aí te persuadir a que a Bíblia não é a palavra de Deus, e sim passam a dizer que ela contém a palavra de Deus. A Bíblia, anota isso. Se você pegou teu papel, a tua caneta, anota isso. A Bíblia reivindica uma inspiração plena, e não apenas em questão da salvação, do plano de salvação, rejeitando a ideia de que possa conter erros em área como história, ciência e cronologia. A Bíblia é completa e certa. Guarda isso no teu coração. Então, a inspiração divina, ela se estende em todos os aspectos da Bíblia, incluindo história, incluindo ciência, incluindo cronologia, incluindo ética. Tá? Ela se estende, a inspiração divina se estende por todo esse contexto nas Sagradas Escrituras. A Bíblia, então, não é apenas um manual de salvação, mas é uma revelação completa da vontade e do caráter de Deus. Frisa isso. A Bíblia não é apenas um manual de salvação, mas é uma revelação completa da vontade e do caráter de Deus. Então, querido, quando você ouvir falar aí na teologia da inspiração sendo parcial, cuidado, tá bom? Pois a inspiração das Sagradas Escrituras é completa. O quinto princípio que nós queremos falar em relação à inspiração das Sagradas Escrituras é que a inspiração é verbal e não apenas de conceito. Segundo outra teoria, Deus inspirou os pensamentos, mas não as palavras dos escritores. Isto é, Deus inspirou os homens e deixou ao critério deles a seleção de palavras e das expressões. Mas a ênfase bíblica não está nos homens inspirados, mas sim nas palavras inspiradas. Hebreus capítulo 1, versículo 1, diz assim as Sagradas Escrituras: havendo antigamente falado aos pais pelos profetas. Aí se a gente vai lá para 2 Pedro 1, 21, o texto fala assim: homens santos de Deus falaram inspirados pelo Espírito Santo. Então, a ênfase bíblica não está nos homens inspirados, mas sim nas palavras inspiradas. Guarda isso aí. Deixa eu te fazer uma pergunta. Você consegue separar palavra do pensamento? Eu acho difícil. É muito difícil isso. É difícil a gente separar a palavra do pensamento. Um pensamento é uma palavra antes de ser proferida. Guarda isso. Um pensamento é uma palavra antes de ser proferida. Observe algumas frases que nós encontramos nas Sagradas Escrituras, por exemplo. Não comeceis a dizer em vossos corações. O que te arremete a essa frase? Está se dizendo aonde? No coração. Mas como é que a gente fala o coração? Bom, eu entendo que eu falo o coração através dos meus pensamentos. Como eu estou aqui falando, e não é fácil não, tá, gente? Tem gente que tira de letra, tem outros que não tiram de letra esse momento aqui, né, de estar na frente de uma câmera. Mas o que é isso? Bom, são os pensamentos que vêm ao meu coração, a qual são transmitidos a vocês através da minha fala. Ou a outra expressão que a gente encontra, olha, o tolo disse ao seu
coração. Ou seja, são pensamentos que vão ao coração que se tornam em palavras declaradas. O texto sagrado fala assim: a boca fala daquilo que está cheio o coração. Então, em suma, uma palavra é um pensamento a qual se deu expressão. Anota isso. O que é uma palavra? Uma palavra é um pensamento a qual se deu expressão. Então, quando nós falamos de pensamentos divinos inspirados naturalmente, teriam que ter sua expressão nas palavras divinas profundas, estabelecidas primeiro aonde? No seu coração. É isso que Deus faz. Paulo nos fala de palavras ensinadas pelo Espírito. Abra tua Bíblia aí em 1 Coríntios capítulo 2, versículo 13, e seja um dos mais nobres, seja um bereano, não fica só naquilo que estão te falando, não. Confere nas Sagradas Escrituras. 1 Coríntios 2,13. Olha o que Paulo fala. As quais também falamos, não com palavras que a sabedoria humana ensina, mas com as que o Espírito Santo ensina, comparando as coisas espirituais com as espirituais. Olha bem, querido, como é que está o teu coração? Como é que você recebe a questão dos ensinamentos da palavra de Deus no seu dia a dia, nos cultos, nos estudos bíblicos, nos pequenos grupos? Como é que é? São palavras de sabedoria humana tentando te ensinar, ou o quê? Ou é o Espírito Santo te ensinando, comparando as coisas que você está recebendo com as coisas espirituais, comparando com as Sagradas Escrituras. Tem muita gente sendo enganado por causa disso. Estão ouvindo palavras humanas e não estão refletindo o cunho espiritual, o que a Bíblia diz sobre essas palavras. É por isso que eu falo sempre, quando a gente vai ministrar um estudo, nós estamos aí na Escola de Valentes da Fé, mas eu não deixo de falar que principalmente é o quê? A escola do Espírito Santo. Eu estou matriculado na Escola do Espírito Santo. Levanta a tua mão aí e fala assim: eu também estou matriculada na Escola do Espírito Santo. É Ele que nos ensina. Eu estou te compartilhando aí, eu tenho certeza que você deve estar tendo um boom de revelações do Senhor, de coisas ministradas ao teu coração, não por causa das palavras que eu estou expressando, mas por causa daquilo que o Espírito Santo de Deus está falando para você. Então observe isso, olha bem para que a gente possa tomar alguns cuidados. Uma simples palavra é citada como sendo o fundamento de doutrinas básicas. Põe atenção, por exemplo, em João 10:35. Como, pois, diz assim o texto sagrado, pois se a lei chamou deuses aqueles a quem a palavra de Deus foi dirigida, e as escrituras não pode ser anulada. Olha o que você vai pensando com essas palavras. Mateus 22:41-45. E estando reunidos os fariseus, interrogou Jesus, dizendo: que pensais vós de Cristo? De quem é filho? E eles lhe disseram: de Davi. Disse-lhes ele: como é então que Davi, em espírito, lhe chama Senhor, dizendo: disse o Senhor ao meu Senhor: assenta-te à minha direita, até que eu ponha os teus inimigos por escabelo dos teus pés. Se Davi, pois, lhe chama Senhor, como é seu filho? E ninguém podia responder-lhe uma palavra, nem desde aquele dia ousou mais alguém interrogá-lo. Olha, os ensinamentos errôneos sem a revelação da palavra de Deus, melhorando aqui, os ensinamentos sem a revelação da palavra de Deus podem nos conduzir a erros de pensamento. Observemos Gálatas 3,16. Ora, as promessas foram feitas a Abraão e a sua descendência. Não diz, e as descendências.
Diz o quê? E a sua descendência, como falando de muitas, não fala, e as descendências, como falando de muitas, mas como de uma só descendência, a tua descendência, ou seja, é a tua descendência que é Cristo. Olha bem, o caminho da condução aí para você entender, não é das muitas descendências, é a descendência que é Cristo. Amados, nós falamos da distinção entre esclarecimento e a inspiração. Agora a gente precisa também fazer a distinção entre a revelação e a inspiração. Por revelação, nós queremos dizer aquele ato de Deus pelo qual ele dá a conhecer o que o homem por si mesmo não podia saber. Por inspiração, a gente quer dizer que o escritor ele é preservado de qualquer erro ao escrever essa revelação. Deixa eu te dar um exemplo. Os 10 mandamentos foram revelados. E Moisés foi o quê? Inspirado ao registrá-los no Pentateuco. Conseguiu entender a diferença? Então, quer dizer, os 10 mandamentos, Deus revelou a Moisés. Mas o transcrever esses 10 mandamentos para o Pentateuco, eles foram inspirados pelo Espírito Santo a serem colocados no Pentateuco. O Pentateuco, se você não sabe, é o nome que se dá aos 5 primeiros livros das Sagradas Escrituras. Amém? Tá? Então, vamos lá. A inspiração nem sempre implica revelação. Outro exemplo que eu quero te compartilhar foi Moisés, ele foi inspirado a registrar os eventos que ele mesmo havia presenciado e que dessa maneira estavam dentro do âmbito do seu próprio conhecimento. Mas ele foi inspirado a o quê? Escrever, a fazer o registro. E hoje nós usufruímos desse registro que foi inspirado a Moisés fazer. Então deixa eu te fazer entender, te fazer distinguir esse fator de revelação e de inspiração. Olha bem, quando a gente vê o princípio de palavras inspiradas e os registros inspirados, é o que eu falei. Moisés ele foi inspirado a fazer os registros daquilo que ele viveu, amém? Tá? Que aquilo que ele próprio passou, ele foi inspirado a transcrever isso. E quando ele coloca os pontos dos 10 mandamentos, ele recebeu a revelação de Deus, amém, sobre aquela palavra. Vou te dar um exemplo aqui sobre palavras inspiradas e registros inspirados. Muitos dizeres de Satanás. Foi Deus que falou ou foi Satanás que falou? Bom, já falei, né? Muitos dizeres de Satanás. Mas na Bíblia não está contido dizeres de Satanás? E é isso que a gente vê, então. São registros que estão nas Sagradas Escrituras, que sabemos que não foi certamente o diabo inspirado por Deus ao proferi-los. Mas os registros dessas expressões satânicas, sim, foram inspirados. Então, quer dizer, Deus inspirou aos escritores a registrar as palavras a qual o inimigo das nossas vidas falou. Não que o diabo foi inspirado por Deus, de modo nenhum. Você consegue discernir isso? Eu sei que talvez pode ser um pouco complexo para você, mas a gente precisa ter um pouco de uma visão panorâmica. Depois você pode até se aprofundar mais nisso aí, se está meio confuso para você. Ou qualquer coisa, manda um comentário para mim. Ficou confuso, me explica melhor? E aí a gente manda mensagem para você e te explica melhor. Anota isso aí, você que gosta de anotar. As Escrituras enfatizam que a inspiração divina se estende não apenas aos pensamentos,
mas também as próprias palavras utilizadas pelos autores bíblicos. Cada um dos autores foram guiados pelo Espírito Santo na seleção precisa das palavras para expressarem a revelação de Deus. Então essa inspiração verbal é fundamental, pois é sobre as próprias palavras da Bíblia que se baseiam as doutrinas essenciais da fé cristã. É por isso que a gente toma posse da palavra de Deus confiadamente, que ela é a verdade para as nossas vidas. Então, revelação. Deus revela verdades que o homem não poderia conhecer por si mesmo. Inspiração. O Espírito Santo guia os autores na escrita dessas verdades reveladas, preservando-as de qualquer erro. E registros inspirados. O registro escrito das palavras e ações, mesmo de pessoas não inspiradas, e preservando a forma inerrantemente, ou seja, sem erro. Conseguiu entender um pouquinho agora, nesse resumo, a diferença de revelação, inspiração e registros inspirados? Deus inspirou não apenas os pensamentos, mas também as palavras dos escritores bíblicos. Cada palavra, cada frase, cada parágrafo é inspirado e carregado do peso da verdade divina. A Bíblia, em sua totalidade, é a palavra de Deus, revelada com precisão e fidelidade. Cuidado, vocês estão te ensinando que a Bíblia Sagrada contém a palavra de Deus. Pense nisso, medite sobre isso e vamos compartilhar aí sobre o terceiro ponto, né, que nós estamos trabalhando da inspiração das Sagradas Escrituras. O terceiro ponto fala sobre a verificação das Escrituras. A inspiração das Escrituras não é uma mera crença teórica, mas é o que? Uma convicção fundamentado em evidências concretas. É aquele dito, contra fatos não há argumentos. Então as Escrituras Sagradas, desde o Antigo Testamento, afirmam serem escritas sob a inspiração de Deus. A expressão "e Deus disse" aparece centenas de vezes, atestando a origem divina do texto. Vou repetir, a expressão "e Deus disse" aparece centenas de vezes. Isso atesta a origem divina do texto citado. Cristo, os apóstolos e os primeiros cristãos, eles reconheceram a autoridade e a inspiração da Bíblia. Você reconhece a autoridade da Bíblia Sagrada na tua vida? Você reconhece que a Bíblia é a palavra de Deus? Você reconhece a inspiração da Bíblia Sagrada? Foi inspirada por Deus e redigida por homens, escrita por homens? Você reconhece isso? Que é Deus que falou, é Deus que direcionou, é Deus que inspirou? Deixa teu comentário aí, se você crê, se você não crê, amém? Coloque aí o teu posicionamento. Estou aqui para criticar se você pensar diferente, não. Mas é interessante a gente conhecer aqueles que participam aí dos nossos vídeos, amém? É importante também que você puder colocar da onde você está assistindo esse vídeo, para a gente saber até onde está chegando, né, essa mensagem. É importante para a gente também, motiva, tá bom? Motiva aí, se você puder compartilhar. Olha, eu estou em tal lugar e estou ouvindo essa mensagem.
O segundo ponto que a gente precisa ver é a impressão da inspiração. A própria natureza das Escrituras, ou seja, a sua unidade, sua profundidade e sua influência e a sua preservação através dos séculos, apontam que sua origem é divina. Qual livro se manteria há tanto tempo vivo? E se a gente olhar, queridos, é um livro mais vendido que você pode encontrar na face da Terra. Amém? A Bíblia, ela é um livro único, cheio de verdades profundas e de poder transformador. A Bíblia Sagrada, queridos, olha bem, você já se deu conta? Sim, foram palavras faladas há tempos atrás, mas quando você lê, você sente que Deus está falando com você, é porque ela é viva. Amém? Ela é para o nosso contexto, é para os dias de hoje também. Cada vez que eu leio um texto da palavra de Deus, Deus fala comigo. Amém? Entendendo ou não, mas é Deus que está falando. Essa é a impressão da inspiração, o que a gente tem como entendimento da inspiração de Deus. Terceiro, o testemunho do Espírito Santo. Amém? A experiência pessoal da fé é uma das maiores provas da inspiração das Escrituras. A palavra de Deus, quando lida com o coração aberto, ela é capaz de tocar a alma, ela é capaz de trazer paz, ela é capaz de trazer esperança, ela traz transformação. Ou seja, o Espírito Santo que inspirou os autores da Bíblia, ele também nos guia para a compreensão da palavra e ele nos convence de sua verdade. Eu lancei uma pergunta aí há um tempo anterior no nosso vídeo, eu não sei se você respondeu, mas eu lanço ela aqui de novo. Você já leu a Bíblia Sagrada? Qual foi o tempo que você leu a Bíblia Sagrada ou uma porção da Bíblia Sagrada? Você, quando leu, você era um cristão convertido? Ou quando você leu, você não era um cristão? Anota para mim aí, comenta aí para mim. Quando eu lia a palavra de Deus sem ser um cristão, eu não entendia muito bem as coisas. Mas depois que eu me converti, passei a ter entendimento melhor da Bíblia Sagrada. Se isso aconteceu com você, diz aí pra gente, isso aconteceu comigo. Eu tive um melhor entendimento da Bíblia Sagrada quando eu me converti ao Senhor Jesus Cristo. Quando eu recebi ou me entreguei a Ele como meu Senhor e meu Salvador. E aí sim, o Espírito Santo, ele é o nosso professor, amém? Como nós entramos na escola do Espírito Santo, quando nós entregamos a nossa vida ao Senhor Jesus Cristo, ele começa a trazer um entendimento daquilo que ele mesmo inspirou, ele mesmo dá testemunho daquilo que ele inspirou os homens. Amém? O quarto ponto fala sobre as provas da inspiração. A Bíblia ela tem demonstrado o seu poder transformador na vida de milhões de pessoas. Eu sou fruto de ação transformadora da Bíblia Sagrada. E você é? Se você é, dá glória a Deus aí, tá? Fala mesmo. Eu sou fruto de transformação através da Bíblia Sagrada. Ou seja, a influência da história, na sua capacidade de transformar vidas, o seu papel de fonte de luz, de inspiração e conforto, só pode ser evidência de que é algo que foi inspirado por Deus. Pois se não houvesse a inspiração de Deus, como agiria com tamanha transformação para as nossas vidas? Você já se deu conta quando você lê a Bíblia, você é impactado por um poder que transforma, que mexe com você lá dentro, que às vezes você fala assim, poxa, mas está falando comigo, é isso que eu estou vivendo, é o que eu precisava de resposta. Para você entender a profundidade da inspiração das Sagradas Escrituras. Você está guardando aí? Você está te alegrando nesse estudo, viu, querido? Compartilha, amém? Não deixa parar por aqui, não. Vamos mais adiante.
E não se inscreva, não se esqueça, se inscreva no canal, tá bom? Se inscreva no canal e nos abençoa. Se esse estudo tem edificado a tua vida, tem alegrado o teu coração, seja missionário, compartilha com alguém e também nos ajuda a crescer e a desenvolver esse projeto da Escola de Valentes da Fé. Ok? Conto com a tua ajuda, em nome do Senhor Jesus Cristo. Para a gente fechar aí essa série, esse estudo falando sobre as Sagradas Escrituras dentro do tema Conhecendo a Doutrina da Bíblia, as Escrituras Sagradas, elas não são um livro comum. A Bíblia Sagrada não é um livro comum, amém? Ela é a palavra de Deus. São as palavras que Deus inspirou aos homens pelo Espírito Santo de Deus, revelando que a sua verdade, revelando a sua vontade, revelando o seu amor por mim, por você, revelando o seu amor por toda a humanidade. Quando nós nos dedicamos a estudar a Bíblia Sagrada, nós buscamos a orientação e a sabedoria. E a cada vez que nós buscamos isso, a orientação e a sabedoria de Deus através do meditar na palavra de Deus, bem, as nossas vidas são transformadas pela sua poderosa mensagem. Se você quer ter a tua vida transformada, medite na palavra de Deus. Bem, para reforçar aí, para você guardar no teu coração a importância das Sagradas Escrituras, anota isso, a Bíblia é a palavra de Deus e eu devo tê-la, eu devo meditar nela, eu preciso aplicar em minha vida cada conhecimento adquirido através do estudo dela, amém? Busque conhecer a Bíblia Sagrada mais profundamente. Deixe ser guiado por ela e compartilhe a sua mensagem com outras pessoas. Se você tiver uma revelação, uma mensagem do Senhor, manda para mim, amém? Faz os comentários aí, manda para mim a mensagem daquilo que Deus está falando no teu coração. Mas eu acho muito interessante, queridos, eu acho muito interessante você ser um dos mais nobres, você ser um bereano. Eu acho muito interessante para você que você ouça a palavra de Deus falada por outras pessoas, mas sempre confira na Bíblia Sagrada se o que essa pessoa falou está contido nisso, para você não ser conduzido no erro, amém? Para que você não seja aí conduzido ao engano. E é muito sério quando nós não conhecemos a palavra de Deus. Então quero te desafiar assim a meditar na palavra de dia e de noite, para ter sucesso, para ser próspero, e eu tenho certeza que Deus vai te abençoar, amém? Que a partir de hoje você se dedique com maior fervor à leitura e ao estudo da Bíblia Sagrada, amém? Buscando aí a orientação sempre do Espírito Santo e abrindo o seu coração às verdades da palavra de Deus. Declare assim, ó, a partir de hoje eu quero ter resistência zero ao Espírito Santo para conhecer a vontade plena de Deus para a minha vida. Amém, queridos? Eu quero só que você entenda isso. Amém? Tenha um compromisso com a leitura da Bíblia. Ponha isso como aplicação na tua vida cristã, amém? Tenha um compromisso com a leitura da Bíblia. Defina um tempo regular para a leitura e o estudo das Sagradas Escrituras. Segunda coisa, seja obediente à palavra de Deus. Busca aplicar os princípios bíblicos em todas as áreas da tua vida. Terceira coisa, na sua aplicação diária, amém? É que você compartilhe da fé. Incentivar a outros, amém? Compartilhando a mensagem da Bíblia Sagrada com seus amigos, com os familiares, amém? Aonde você passar, compartilhe a sua fé, levando o grande amor de Deus às pessoas. E o quarto ponto, que não pode ser o último, mas talvez tenha que ser o primeiro,
é sempre pedir ao Espírito Santo que os guie, que nos guie, que te guie na compreensão da palavra de Deus. É orar. Amém? Ore, ore sim. Senhor, Espírito Santo, traz a revelação da palavra de Deus para nós. E é isso que eu quero fazer nessa hora, ao encerrar esse vídeo. Põe a mão no teu coração, com a outra põe na tua cabeça. Eu quero abençoar a tua vida. Ó Deus, em nome do Senhor Jesus Cristo, os teus filhos chegaram até aqui nestas 3 postagens falando sobre a Escritura Sagrada. Senhor, que o teu Espírito Santo venha ensinar a cada um dos teus filhos de maneira mais profunda, Senhor. É muita coisa, é muita informação, mas o Senhor pode falar melhor do que eu falei através daquilo que o Senhor colocou em minha boca, Senhor, ó Deus, que o Senhor possa falar mais profundamente através do teu Santo Espírito ao coração dos teus filhos. Eu os abençoo em nome do Senhor Jesus Cristo com o entendimento e a revelação da tua palavra para a glória do teu santo nome, em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém e amém. Amém, valente da fé. Você descubra o campeão que há em ti e que você não fique por aqui só nesse estudo, não. Prossiga no conhecer aquilo que Deus tem para você. Se você quiser prosseguir no aprendizado, caminhar conosco aí no Conhecendo as Doutrinas da Bíblia, ativa o sininho e assim que nós estivermos postando um novo vídeo, você recebe a notificação e aí aprende mais um pouquinho daquilo que Deus quer falar com você nesse tempo tão precioso. Eu creio que as bênçãos do Senhor já estão sendo liberadas sobre a tua vida. Amém? Obrigado por ter estado conosco. Que não falte sobre a tua cabeça o óleo de alegria e a alegria da salvação. Eu sou o pastor William, pastor da comunidade Nação 400, uma comunidade de valentes da fé. A igreja indo até você. A paz do Senhor Jesus Cristo